Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, quero dar um bom dia para você que está me assistindo aí ao vivo pelo Facebook. Compartilhe já essas mensagens, já vai compartilhando, chama seus amigos, que a gente vai falar de algo muito importante. Até você mesmo que se diz religioso, a gente vai falar de algo muito importante em o nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Meu Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu peço ao Senhor, meu Deus, que o Teu poder e o Teu Espírito Santo, meu Pai, venha estar na vida de cada uma dessas pessoas, meu Deus. Venha estar na vida, meu Deus, de cada uma dessas crianças. Venha envolver também, meu Pai, a vida dessas pessoas que também, meu Pai, estão, meu Deus, nos assistindo ao vivo pelo Facebook. Alcança, meu Deus, a cada alma. Visita também, meu Deus, essas pessoas que estão no leito de um hospital. Em nome do Senhor Jesus Cristo, traz a cura, meu Pai. E liberta também essa pessoa, meu Deus, de todo o mal. É que nós te pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aquele que crê, diga amém. Graças a Deus. Palmas para Jesus. Bem forte para Ele. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Abre comigo no livro de Números. Números no capítulo 11, versículo 29. Você que está me assistindo, aproveita esse culto. De repente você está me assistindo agora, e essa mensagem já está fazendo 2, 3, 4 anos, e aconteceu muita coisa. As pessoas desapareceram. De repente uma paz mundial começou a acontecer e você ficou. Então estou pregando para você que ficou. Pregando para você que ficou. O porquê você ficou. O tema da mensagem é: você tem o Espírito Santo? Números capítulo 11, do versículo 29. Diz assim: porém Moisés me disse: tens tu ciúmes por mim? Tomara que todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhes desse o seu Espírito. Aqui está falando de que Deus, Ele derramou o Espírito dele na vida de 2 homens, no Eldade e Medade. E eles começaram a profetizar nos arraiais. Josué, que seria o braço direito de Moisés, ficou com ciúmes. Falou: Moisés, manda eles calarem a boca, manda eles ficarem quietos. Porque eles achavam que era só eles que poderiam profetizar, que era só eles que poderiam fazer a obra de Deus. Porém, como diz aqui no versículo 29, tens tu ciúmes por mim? Tomara que todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhe desse o seu Espírito. Olha só, na vida espiritual, o normal seria que todo o povo de Deus pudesse profetizar quando o Espírito Santo viesse sobre a pessoa. Agora, por que muitas pessoas, mesmo dentro da igreja, não têm o Espírito Santo? Eu vou falar aqui de 3 coisas de como receber o Espírito Santo. Pessoas que estão na igreja de forma religiosa, até acreditam em Deus, mas não conhecem de fato o Senhor Jesus. E a gente vê nas igrejas acontecendo, tanto aqui e em todas as igrejas também, mostra claramente que nem todo mundo tem o Espírito Santo. Não tem. Mostra claramente. As pessoas vão mostrando de fato, de verdade, quem realmente são. E isso é perigoso, porque vieram do mundo já totalmente perturbado, vieram do mundo totalmente machucado, vieram do mundo totalmente arrebentado, vieram para a igreja, supostamente aceitaram o Senhor Jesus, mas infelizmente o coração ainda está lá no mundo. Quando Deus tirou aquele povo de Israel da escravidão do Egito,
Veja que ele estava caminhando no deserto e eles viam todas as manifestações de Deus. Eles viam a nuvem que estava com eles, tinha a luz do fogo, tinha o fogo, a tocha de fogo que iluminava o caminho deles, levava eles viam o mar se abrir, eles viram todas as manifestações do Espírito Santo, mas dentro deles tinha algo, o Egito. Quer dizer, mudaram de local, mudaram de vários lugares, mas eles não tiraram o problema que estava dentro deles. Tanto é que eles chegavam até a reclamar: ah, tudo bem, a gente estava lá, escravo lá no Egito, escravo lá, mas a gente não passava fome, a gente não passava frio. Quer dizer, Deus tirou ele da escravidão, Deus deu a liberdade para eles, mas eles não tiraram o que está dentro deles, que é a escravidão do mundo. E tem muitas pessoas, mesmo dentro da igreja, está acontecendo isso. Deus trouxe para dentro da igreja, mas aqui dentro não mudou. E a gente vai falar sobre isso. Curve sua cabeça em nome do Senhor Jesus. Meu Pai, eu peço ao Senhor, meu Deus, que o Senhor venha falar no coração, meu Deus, dessas pessoas. Que o Teu Espírito Santo venha envolver, meu Pai, a vida de cada um. Em nome do Senhor e Salvador Jesus, meu Deus, abençoa. Senhor Jesus, que eu diminua, o Senhor cresça, que eu desapareça, o Senhor apareça. Que não seja eu, mas seja o Teu Espírito a falar com as Tuas ovelhinhas. Fala no coração dessas pessoas, meu Pai, e alcança, meu Deus, essa pessoa que está nos assistindo. É que eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Palmas para Jesus. Vem forte para Ele. Pode se assentar em nome do Senhor Jesus. Essa mensagem que é uma mensagem muito importante. As pessoas têm que valorizar mais o Espírito Santo. E não estão valorizando. Então, como receber o Espírito Santo, pastor? Como é que eu faço para receber Ele? Primeiro, aceitar o Senhor Jesus como o único Salvador e exclusivo da sua vida. Você que está me assistindo, preste bem atenção, você que se diz religioso. Aceitar o Senhor Jesus como o único Salvador e exclusivo da sua vida. Abre comigo lá em João capítulo 10. Vamos lá rapidamente. João capítulo 10. João capítulo 10, do versículo 9. Primeiro tem que aceitar o Senhor Jesus. Mas pastor, mas eu já aceitei o Senhor Jesus. Será? Porque claramente a Bíblia diz que quando nós aceitamos Jesus, já repousa o Espírito Santo dele. Mas por que as pessoas já aceitaram Jesus e está sem o Espírito de Deus? Vamos ver aqui. João capítulo 10, do versículo 9 diz assim: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagem. Ou seja, quem entrar por meio de Cristo será salvo e terá vida eterna e abundante. Então ele fala aqui: eu sou a porta. Então eu tenho que entrar por essa porta. Quando eu aceito o Senhor Jesus Cristo, Ele é uma porta que abre caminhos, Ele é uma porta que abre vida, Ele é uma porta que transforma. Você entra por esta porta. Mas a Bíblia também é clara e diz que o reino de Deus, para a gente chegar até o reino de Deus, tem que passar por uma porta chamada estreita. E o Senhor Jesus é essa porta. A salvação não vem de qualquer jeito, de qualquer maneira, não, como muitos estão pensando, até os que estão me assistindo. Acha que se continuar fazendo um monte de coisas erradas, vivendo no pecado, praticando as iniquidades, acha que no final de tudo vai ser salvo. Não vai. Tem que passar por esta porta. Tem que aceitar o Senhor Jesus como o único Salvador e exclusivo de sua vida.
Agora vamos comigo lá em João do capítulo 14. Vamos lá. João capítulo 14. Olha só. Versículo 6. Então, primeiro, para receber o Espírito Santo, tem que aceitar o Senhor Jesus. Mas pastor, mas eu já aceitei. Eu aceitei o Senhor Jesus. Mas o Espírito Santo ainda não está em mim. Mas por que será? É algo que você vai ter que analisar. Porque quando nós aceitamos o Senhor Jesus, nós mudamos de vida. Não podemos aceitar da boca para fora como muitos já fizeram. Aceitar ele da boca para fora. Olha o segredo de uma pessoa que aceita da boca para fora. Quando aceita Jesus. Quando ela está no estado terminal de sua vida. Ela vem na frente do altar. Existe aquele que aceita o Senhor Jesus bem no único dia da sua morte. E ali ela consegue se arrepender de fato e de verdade naquele momento. Mas de dentro da igreja é diferente. Por quê? Porque ela vem com um problema, veio cheio de problema no casamento, problema na família, problema na saúde, problema na vida financeira. Aí o pastor vai lá, prega, a pessoa sente, até se comove, porque mexeu. Aí manda aceitar Jesus, a pessoa vem e aceita Jesus. Mas aí a pessoa aceita Jesus para que Jesus cura, para que Jesus dê vida financeira, para que Jesus transforma casamento, para que Jesus liberte os filhos. Aceita Jesus por causa disso, mas não aceita Ele como o Senhor e Salvador exclusivo. Aí o que acontece? Aí fica na igreja, faz as coisas da igreja, se envolve com as coisas da igreja. O tempo vai passando e a pessoa vai desanimando. Aí quando vê, sai da igreja, volta para o mundo. Porque aceitou Jesus da boca para fora. Não aceitou com o coração. Vamos ler comigo aqui o versículo 6. João capítulo 14, do versículo 6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Olha só. Ninguém chega até Deus se não passar pelo Senhor Jesus. Ninguém. E você que está me assistindo, eu vou falar claramente para você. Não vou medir esforço aqui não. Não é a Aparecida, não é a Maria, não é o Francisco, não é a placa da igreja, não é o pastor, não é o padre, nem bispo, nem papa, não é ninguém. Ninguém chega até Deus se não passar por este caminho, por essa verdade que é a única vida, que é o Senhor Jesus. Você está cheio de deuses, mas não tem Jesus, porque foi o único que morreu por todos os nossos pecados. Amém? Por todos. Aí diz assim no versículo 7. Mais para frente aqui. Se vós me conheceis a mim, também conhecereis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Aí disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Aí disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido. Filipe, quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é que faz as obras. Diga graças a Deus. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as farás maiores do que esta, porque eu vou para o meu Pai. Diga graças a Deus. Então, quando uma pessoa ela tem um encontro com Deus, ele faz mais coisas do que o Senhor Jesus. Ele está falando aqui. Veja aqui no versículo 12. Farás as obras que eu faço e as farás maiores ainda. A verdade é, irmãos, o que Jesus fez em 3 anos, em 10, 20, 30 anos a gente não está fazendo. Nós não estamos fazendo. Não estamos. Falta o fogo do Espírito Santo. Falta o Espírito Santo na vida de muita gente aqui. Porque quando uma pessoa
pessoa ela tem o Espírito Santo, ela tem prazer de vir na casa de Deus. Quando a pessoa tem o Espírito Santo, ela tem prazer de ofertar, tem prazer de ser dizimista. Quando a pessoa tem o Espírito Santo, ela tem prazer de evangelizar, prazer de ganhar almas. Quando a pessoa tem o Espírito Santo, quando ela entregou a sua vida para Jesus, ela muda de vida. Os caminhos tortuosos, ela muda, ela não anda mais por aquele caminho. O mundo já não faz parte da vida dela. Isso aqui é vergonhoso. Para nós, os crentes, é vergonhoso que Jesus disse: quem crê em mim também fará as obras que eu faço, e as farás maiores do que estas. E a gente não está fazendo nem 1%. Essa é a grande verdade. Não estamos fazendo. Porque esse aqui não é somente para pastor, para obreiro. Isso aqui é para todo aquele que aceitou o Senhor Jesus como o único Salvador exclusivo de sua vida. Esse aqui é a grande verdade. E uma das outras segunda coisas, para mim ter o Espírito Santo, porque além de eu aceitar o Senhor Jesus, eu também tenho que crer na palavra. Tem gente que está dentro da igreja e não crê mais no que está escrito. Abre comigo em Efésios agora, vamos lá, rapidamente. Efésios capítulo 1, vamos lá. Efésios do capítulo 1, versículo 13. Por isso que tem muita gente, até você que está me assistindo, se engana, achando que crer em Deus, acreditar em Deus, já é alguma coisa. Não é. Tem que crer na palavra. Tem gente que fala que acredita em Deus, mas não acredita na Bíblia. Então, se acredita em Deus e não acredita na Bíblia, então alguma coisa está errada aqui. Porque não acredita. Porque Jesus é a própria palavra. Amém? Ele é a própria palavra. Efésios capítulo 1, do versículo 13. Olha só o que ele fala. E quem também vós estáis depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então, se eu aceito o Senhor Jesus como o único Salvador da minha vida, então eu já sou selado também pelo Espírito da promessa. O Espírito da promessa é o Espírito que está lá em livro de Atos, que é o Espírito Santo. Então eu tenho que crer o que está escrito aqui, desde Gênesis até o Apocalipse. Eu não posso chegar e dizer, esse não, esse sim, esse não, esse sim. Não, não é desse jeito. É toda a palavra. Eu tenho que crer o que está escrito aqui. Tem gente que não crê. Tem gente que não crê mais que pode ser curado. Tem gente que pede oração, fala, pastor, ora para mim, que eu quero ser curado e não sei o que. A gente até ora, mas no fundo a pessoa não crê mais. Há uma incredulidade entrando no coração das pessoas. E a incredulidade não está lá fora, a incredulidade começa aqui dentro da igreja. É igual às apostasias. A apostasia não está lá fora, as apostasias começam dentro da igreja. A diferença de um ímpio com o incrédulo é que o ímpio, ele já faz parte do mundo, então ele é ímpio. Ele não é incrédulo, ele é ímpio. O incrédulo é de dentro da igreja, que tem a palavra, tem o Senhor Jesus, tem tudo na mão dele, mas ele ainda é incrédulo, não crê no que está escrito. É como eu tenho falado esse dia, a incredulidade é sinal de infidelidade. Jesus fala que vai salvar, tem pessoas que não crê. Sabe como que a pessoa não crê que ela vai ser salva? Porque continua no pecado. Continua no pecado. O reino de Deus é assim, amado, é espiritual. Se a gente ficar enxergando com os olhos físicos, a gente só vai ver o físico, e a gente vai desanimar olhando o físico, e a gente vai deixar as coisas espirituais de lado. O que falta em muitas pessoas é esse Espírito Santo. O que muitas igrejas não estão mais pregando é o Espírito Santo. Eu ainda estou pregando o Espírito Santo. Você que está me assistindo, já faz 10 anos que está ouvindo isso aqui, é porque você ficou. Eu já estou falando desse jeito.
Eu estou gravando as mensagens agora desse jeito. A pessoa de repente vai me assistir, aí vai me procurar e não vai me encontrar. Se eu estiver bem com Deus até lá, eu fui arrebatado. E eles ficaram. Por falta do Espírito Santo. Tem muita gente, mesmo de dentro da igreja, vai ficar por falta do Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai arrebatar a pessoa. A Bíblia fala, eu preguei, que o iníquo ele não pode se manifestar enquanto o Espírito estiver na terra, que é o Espírito Santo. A hora que ele for retirado, aí o anticristo vai aparecer. Agora vem cá, como que Jesus vai retirar o Espírito Santo da terra e vai deixar nós que tem o Espírito Santo? É como deixasse nós órfãos. É como uma mãe e um pai abandonassem o seu filho em qualquer lugar, qualquer canto. Então, se ele for tirar o Espírito, então leva junto quem é batizado com o Espírito Santo. Tem muita gente que se batizou nas águas, mas não é batizado com o Espírito Santo. E está assim, acomodado. Mas esqueceu que no batismo das águas, a Bíblia fala assim, aquele que for batizado será salvo. Olha o verbo, será. Não está dizendo que você vai ser salvo, você será. Ou seja, se você continuar sendo uma nova criatura, se você continuar obedecendo a palavra, se você continuar mantendo essa nova vida depois do batismo das águas, aí sim você será salvo. Porém, aquele que não crê será condenado. Veja que também tem o verbo será para esses. Por quê? Porque se você continuar errando, pecando, continuar fazendo as coisas erradas, futuramente, porque o será é o futuro, então futuramente você vai para o inferno, abertamente falando. Ah, pastor, você que está me assistindo, mas eu já fui batizado nas águas quando era criança. Você foi enganado, abertamente enganado. Porque o batismo nas águas é para a remissão dos pecados, é para adulto, é para a pessoa que já sabe discernir o que é certo e o que é errado. E criança não sabe discernir nada ainda, não sabe. Então a pessoa tem que crer na palavra, porque o Espírito Santo no crente é a marca, o sinal da propriedade particular de Deus. Olha, o Espírito Santo é uma marca, é uma marca. Teve uma época, aí, alguns anos atrás, que me criticaram bastante. Agora parece que o negócio está mudando. Estão acreditando no que eu falei. Tem gente que manda mensagem. Uma vez eu falei bem assim, que a marca da besta não é um chip, que a marca da besta não é uma tatuagem, que a marca da besta não é um código de barra. A marca da besta é bem mais espiritual do que física. Mas tem gente que me criticou na época. Grandes teólogos, pessoas que estudam teologia. Só que agora eles estão vendo que realmente o que eu falei é de fato e de verdade, que a marca da besta é bem mais espiritual do que física. Porque se o selo de Deus é espiritual, com certeza a marca da besta também é espiritual. Porque é aqui, é na nossa cabeça, é na nossa mente. A partir do momento que eu aceito as coisas erradas que estão acontecendo no mundo, que está dando por aí, que já estão colocando, se eu aceitar, abraçar essa causa, é uma marca da besta. Eu já estou com a marca da besta, porque eu estou aceitando as coisas erradas. Eu estou aceitando trocar de Bíblia, eu estou aceitando mudar a palavra, eu estou aceitando acrescentar a palavra, eu estou aceitando tirar as coisas da Bíblia, eu estou aceitando. Eu estou aceitando. Isso é a marca da besta. Se você não tem o Espírito Santo, que é o selo de Deus, você tem que tomar cuidado para ver se não está recebendo essa marca, porque esta marca está sendo posta. Quando o anticristo aparecer, ele não vai ter esforço nenhum. Não vai. O único dor de cabeça que ele vai ter mesmo são com aqueles que ficarem após o arrebatamento. Ele vai ter dor de cabeça com essas pessoas, porque a maioria já aceitou.
Os ímpios, na verdade, já aceitou. O incrédulo que ficou, o que está sem Jesus que ficou, o que está sem o Espírito Santo que ficou, quando ele pensar, quando ele olhar e ver, meu Deus, aconteceu o que estava na Bíblia que o pastor pregou, o arrebatamento, aí eles já sabem que eles vão ter que dar a sua própria vida para poder ser salvos, porque chance tem, mas não dessa forma como hoje nós temos. Vai ser bem mais pior, haverá perseguição. Por isso que tem que ser selado pelo Espírito Santo. Lá no Apocalipse fala dos 144 mil selados de Israel. Esses 144 mil selados de Israel, eu passo até por cima de toda a teologia, que são os judeus. Era só eles. Por isso que lá em Apocalipse fala de apenas 3 tipos de evangelização. As 2 testemunhas, que é Elias e Moisés, os anjos de Deus, que também vai sair evangelizar, avisar, e os 144 mil selados de Israel. Então a Bíblia não fala claramente que a igreja vai evangelizar no Apocalipse. Agora, por quê? Porque a igreja não se encontra na terra. Para mim ser igreja tem que ter o Espírito Santo. Diga graças a Deus. Palmas para Jesus, é isso? Palmas para Ele. Não, vamos lá rapidamente agora. 2 Pedro, do capítulo 1. 2 Pedro, capítulo 1. Já imaginou se acontece o arrebatamento agora? Já imaginou? E nós foram? E os que faltaram, ficaram? Vai mandar mensagem para a Márcia? De nada. Manda para a pastora? E nada. Manda para o Hermes? E nada. Cadê esse povo? O Gerdau? Ficaram. Por isso que tem muita gente que fala que alguns criticam sobre o arrebatamento que será no secreto. O arrebatamento secreto é isso aqui. É isso aqui. Você às vezes está longe de alguém e simplesmente se sumiu. Ou você está na frente de alguém e você sumiu na frente dessa pessoa. Olha só a importância de ter o Espírito Santo. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20. Quem achou, diga graças a Deus. Então diz assim: sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirado pelo Espírito Santo. Então aqui Pedro fala claramente que tudo que está escrito aqui na Bíblia não é coisa do homem, são coisas do Espírito Santo. É Ele que mandou os homens se escrever. Homens foram inspirados para escrever a palavra de Deus. E tem muita gente aí que se diz que acredita em Deus, que se diz que é uma pessoa religiosa, que se diz que é uma pessoa que faz o bem para todo mundo, mas ainda critica a palavra dizendo, mas a Bíblia foi escrita pelos homens. Mas é claro que foi. A única coisa que foi escrita a dedo por Deus foi os 10 mandamentos. O primeiro, os 10 mandamentos, porque o segundo Moisés teve que escrever. E quando aconteceu com o filho do outro rei lá, eu esqueci o nome dele, que começou a escrever na parede que Daniel teve que ir lá decifrar. Só. Mas isso aqui foi inspirado pelo Espírito Santo. E se eu não creio que está escrito aqui, então está faltando o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é vida. Diga graças a Deus. Fala para a pessoa do teu lado, o Espírito Santo é vida. Fale para a pessoa do seu lado, o Espírito Santo é vida. Porque além de, para mim ter o batismo com o Espírito Santo, além de eu aceitar o Senhor Jesus, e além de crer na palavra, também tem que gerar frutos. Aí que vem o macete de tudo. Gerar frutos. Vamos lá comigo lá em Gálatas, do capítulo 5, do versículo 22. Gálatas, capítulo 5,
do versículo 22. Gálatas 5, versículo 22. Diz assim: mas o fruto do Espírito é caridade. Em alguma das Bíblias está como amor. Esse aqui é o fruto do Espírito Santo. Para mim saber se eu tenho o Espírito Santo, eu já tenho que observar esses frutos aqui. Caridade, amor. Esse caridade e amor não está falando que você ama a tua esposa, a esposa ama o marido, aí eu amo meu filho. Não, não é esse amor aqui não. Esse amor é amor ágape. É um amor incondicional. É um amor totalmente diferente. A pessoa que tem o Espírito Santo, o amor dela é totalmente diferente. Ela consegue olhar para uma pessoa da pior face da terra. A pior face da terra. Ela consegue olhar para essa pessoa por amor. Porque Jesus nos olhou com amor. Ele não olhou com raiva. Os que bateram nele, que chicotearam ele, os que crucificaram ele, ele amou até o último momento. Se nós fosse sem o Espírito Santo e não fosse o Espírito Santo, ele mesmo tinha descido da cruz ali e tinha resolvido a situação do jeito dele. É ou não é? Por isso que crente cristão, ele não tem esse negócio de vingança não. Ele deixa tudo na mão de Deus. A pessoa pode ser da pior espécie, mas quando a pessoa tem amor, tem o Espírito Santo, ele não olha para a pessoa, ele olha o que está dentro da pessoa, que se chama alma. A gente começa a sentir até dó da pessoa, porque a gente sabe que a pessoa que está agindo daquele jeito, todo mundo sabe que o fim dessa pessoa é ir para o inferno. Então isso daqui é um dos frutos. Gozo. O que é gozo? Prazer. Pessoa que tem o Espírito Santo, ele tem prazer de estar na presença de Deus. Ele, como eu falei no início, ele tem prazer de estar na casa de Deus. Ele tem prazer de fazer a obra de Deus. Isso se chama gozo. Ele tem prazer de fazer as coisas para Deus. Independente de onde for. Ele tem prazer. Paz. Uma pessoa que tem o Espírito Santo, ela tem paz, mas essa paz não é aquela paz que o mundo pede, não. É uma paz dentro de você. Cai 1.000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Por quê? Porque você está em paz. Esta paz aqui, irmão, é totalmente diferente do que muitos pensam. Essa paz do Espírito Santo é que quando você vai dormir tranquilo e dizendo, não tem nada que me acuse. Eu vou acordar e dizendo, não tem nada que me acuse. Esta é a paz. Eu fico capaz em espírito com Deus. Agora peca você, vai pecar para você ver e vai dormir para ver se você consegue dormir. Você perde totalmente a paz. Vira para lá, vira para cá, levanta, bebe uma água, vai no banheiro, lava o rosto, respira, deita. Enquanto você não dobrar os joelhos, se arrepender dos seus pecados, você não tem essa paz. Essa é a paz. Está em paz com Deus. E quando a pessoa está em paz com Deus, ela está em paz com todos. Amém? Veja só, longanimidade, a pessoa é longânimo. Como Deus é longânimo para conosco. Benignidade. Porque se eu falar de todas as características na terça-feira, eu vou começar a falar sobre o Espírito Santo. Eu vou falar de fruto por fruto, cada terça-feira. Vou abranger bem mais esse assunto. Benignidade, bondade, fé. Olha só, até fé. Uma pessoa que diz que não tem fé, não tem o Espírito Santo. Mansidão, ela é mansa com as coisas, quer dizer, muda de vida. Ela é mansa. O que mais? Temperança. Então tudo isso é fruto do Espírito Santo. Aí diz assim, contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscência. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então, se eu tenho o Espírito Santo, eu ando no Espírito. Amém? E eu tenho que gerar frutos.
Então, uma das maiores provas da presença do Espírito Santo em uma pessoa é a sua conduta e maneira de viver como um verdadeiro cristão. No Brasil está cheio de cristão. 99,9% das pessoas se dizem cristão. O fulano é cristão, o presidente é cristão, o deputado é cristão, o vereador é cristão, o meu vizinho é cristão. Só que o cristão, ele segue a Cristo. Sinceramente, se esses apóstolos estivessem vivos hoje, eu acho que eles cavariam um buraco na terra e se esconderiam de vergonha. É cristão de verdade? Será que realmente nós somos cristãos de verdade? Porque os cristãos de verdade, sabe onde que eles foram parar? Na fornalha de fogo, nas covas dos leões, na arena, para ser mastigado por leões. Os verdadeiros cristãos foram cerrados ao meio, perderam suas cabeças em bandejas de ouro e de prata, foram queimados vivos. Os verdadeiros cristãos foram presos, foram mortos. Esses são os verdadeiros cristãos. E não aquele cristão que pula carnaval, não aquele cristão que gasta sua vida em tuxa-tuxa, noitada, não aquele cristão que só fica fazendo um monte de coisa errada e se diz cristão. Esse não é cristão. O cristão de verdade, ele aceitou o seu Jesus de verdade. Ele só tem Jesus. O cristão de verdade não tem religião. O cristão de verdade não tem outros deuses. O cristão de verdade só crê em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O cristão não tem esse negócio de Maria Aparecida, essas coisas nada não. O cristão não tem adeptos religiosos. Ser cristão é seguir a Cristo. Abre comigo em Mateus capítulo 7, quase no finalzinho da mensagem. Mateus capítulo 7. Você que está me assistindo, é para você essa reunião. Mateus capítulo 7, do versículo 17. Veja só. A pessoa tem que gerar frutos. Se eu tenho o Espírito Santo, eu tenho que gerar frutos. Eu tenho que fazer as mesmas obras e mais ainda do que o Senhor. Foi o que nós vimos ali. Ele deu essa liberdade e essa autoridade. Mas olha só, Mateus capítulo 7, do versículo 17. Diz assim: assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Então nós somos considerados também como uma árvore. Se eu tenho o Espírito Santo, então eu sou uma árvore que vou gerar frutos bons. Agora, se eu não tenho o Espírito Santo, então eu serei esta árvore que eu só vou produzir frutos ruins, frutos maus. Versículo 18: não pode a árvore boa dar maus frutos, e nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Isso aqui é muito perigoso. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo, porque não presta mais. Se nós somos árvore e eu não dar fruto, quem vai cortar isso aqui? É o pastor? Não. É o próprio Senhor Jesus. Se não está dando fruto, eu mesmo vou cortar e eu mesmo vou lançar para o fogo, porque não está gerando fruto. Só está trazendo problema em cima de problema. Só está envergonhando o meu santo nome. Só está envergonhando o Evangelho. Está muito crente desse jeito, que está com esta árvore aqui, envergonhando o Evangelho de Jesus. De dentro de uma igreja é uma, mas para fora da igreja é outra pessoa. É outra. Isso daqui é uma árvore que está produzindo frutos maus, frutos ruins. E Jesus mesmo fala que ele vai cortar. Portanto, pelos seus frutos conhecereis.
Então, para mim saber se eu tenho o Espírito Santo, eu tenho que observar os frutos. Para você conhecer o pastor que você tem, para você conhecer, não é conhecer a intimidade dele como que ele é na casa dele. Você tem que conhecer o teu pastor, o teu líder, pelos frutos. E também pelo caráter. Porque quando você muda de vida, quando você aceita Jesus, você muda até de caráter. Tudo muda. Claro, existem pessoas que é ímpio, tem uma caráter muito boa. Não estou dizendo que todo mundo é mau caráter, que não tem jeito, não. Tem gente que é ímpio, tem um caráter bom, é uma ótima pessoa. Só que ele é um ser humano natural, não é o espiritual. E aquilo ali Deus já deu para essas pessoas. Então a pessoa que decide se ele seja um mau caráter ou ele seja uma pessoa de boa índole, de caráter. Sim ou não? Está tudo na nossa frente. É nós que decidimos. É nós que decidimos. Se você andar pelas ruas, tem várias portas abertas. Eu posso entrar por esse mercado, ou eu posso entrar naquele mercado. Ou eu entro nessa igreja, ou eu entro no centro de terreiro. Está todas as portas abertas. Quem escolhe o caminho somos nós. Agora, se eu escolho o caminho certo, que é o Senhor Jesus, então eu vou fazer tudo o que está na palavra de Deus. Amém? Aí faz assim no versículo 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Então tem muita gente na igreja que se diz Senhor, mas não vai entrar para o reino dele. Não vai. Porque não tem o Espírito Santo, porque não crê na palavra, aceitou Jesus da boca para fora e não está gerando fruto. Aí diz mais assim ainda, versículo 22. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônio? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direis abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. De dentro da igreja. Ele não está falando isso daqui para os ímpios. Ele está falando para as pessoas de dentro da igreja. Está falando para pastor, está falando para obreiro, está falando para membro, ele está falando para toda a igreja. Profetizaram, expulsaram demônios, curaram enfermos, mas mesmo assim, nunca tiveram um encontro com Deus. Por isso que eu falo e bato na tecla. Uma é você estar no poder de Deus, outra é você ter uma intimidade com Cristo. Então eu posso estar cheio de poder e não ter intimidade. A verdade é essa. A gente pode estar cheio de poder e não ter intimidade. Por isso que nós devemos ser um verdadeiro adorador. O verdadeiro adorador, como eu comentei com a obreira, o verdadeiro adorador não é o que sobe aqui no altar e fica louvando. Que todo mundo olha, ela está adorando a Deus. Não, o verdadeiro adorador, na verdade, é quando nós baixamos as portas da igreja e cada um vai para o seu particular. Esse é o verdadeiro adorador. Porque dentro da igreja, a gente pode colocar as máscaras, sim ou não? Podemos colocar máscara. Fora da igreja, a gente pode tirar a máscara. Dentro da igreja, eu posso ser o Bruce Wayne, né? Milionário. Todo mundo vê que é um cara milionário, um cara bonzinho, ajuda as pessoas, né? Dá caridade, faz caridade. Mas quando ele sai da mansão dele, o que ele vira? O Batman. Aí ele sai fazer justiça com as próprias mãos. Por isso que nós temos que ser verdadeiros. Diga graças a Deus. Para nós concluir a mensagem, lá em 1 Coríntios capítulo 2, do versículo 14. Aí eu vou fazer essa demonstração aqui para esse povo ver. 1 Coríntios capítulo 2, do versículo 14.
Então a maturidade espiritual e a plenitude do Espírito na vida cristã são evidenciadas pelos frutos. Então é pelos frutos que se conhece a árvore. Por isso que eu falo, quer conhecer o teu pastor? Então olha os frutos dele. Eu desafio qualquer um de vocês para me conhecer pelos meus frutos. Eu desafio. Porque eu sei do caráter que eu tenho, eu sei da vida que eu tenho com Cristo. Então eu desafio qualquer um. Eu desafio mesmo. Aí diz assim, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Posso ler? Sim. Diz assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, quando uma pessoa é natural, não é espiritual, ele não entende absolutamente nada. Aí ele vai contra os princípios bíblicos. Aí ele acha que o pastor está pregando demais, acha que o pastor está pegando pesado na palavra, acha que tem que mudar a Bíblia. Esse aqui são pessoas naturais. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que instruí-lo? Mas nós temos o que? A mente de Cristo. Então, se eu tenho o Espírito Santo, aqui muda em mim. É a minha mente que muda. Pelo menos foi o que eu aprendi. Pelo menos foi o que eu aprendi. Pelo menos, quando eu voltei para Jesus, eu vi diferente as coisas. Porque quando o Espírito Santo repousa, quando ele vem, ele muda isso daqui. É aqui. Por isso que a marca da besta é implantada aqui. Para muita gente já está normal ter homossexuais no altar pregando o Evangelho de Jesus. É a marca da besta. Porque isso não é normal. É contra a palavra de Deus. Não é bíblico. Para muita gente agora é normal. É normal a ideologia de gênero. Estão aceitando. Algumas igrejas estão aceitando. É normal ter uma ideologia de gênero. É normal agora uma criança nascer e depois ela que escolhe o sexo que ela quer. É normal. É a marca da besta. Porque está fazendo a mente de muita gente. Está aqui, ó. Está trabalhando aqui. E obviamente se a gente for contra isso daí, claro que vão nos atacar. Claro que vão nos xingar. Claro que vão partir para cima de nós. Por quê? Porque nós temos a mente de Cristo. É o contrário. É normal. São pessoas naturais, são pessoas que não conhecem a Deus. E por incrível que pareça, tem gente dentro da igreja já está assim. Até lá fora tudo bem, porque não estão ouvindo a palavra. São ímpios. Mas o problema é que já está ocorrendo de dentro das igrejas. Estão mudando. É que nem eu comentei com o pastor Márcio na reunião que nós fomos. Algumas igrejas já estão adotando a palavra todes. Eu vi mesmo, está lá no Instagram, em todas as redes sociais, algumas igrejas já estão adotando a palavra todes. Entrou a marca da besta dentro da igreja. Porque eles tiraram a ideia dizendo, vamos falar todes, porque nós não sabemos se como Deus é espírito, não sabemos se ele é homem ou é mulher. Aí então vamos falar todes. Aí eu vou ter que chegar e falar assim, todes ficam de pé, todes podem se assentar. Pensa. Isso daí é a marca da besta. Então já está aceitando essas ideologias vindo de Satanás. Então está entrando na igreja, está entrando na cabeça de pastores. Então já está trabalhando. Então a marca da besta é isso daí. Agora, se eu tenho o selo do Espírito Santo, não existe nada que me mude de ideia. Nada, porque está aqui na Bíblia. É o princípio bíblico. Não é você ser, como eles falam, como é que fala? Se você é contra o homossexual, como é que eles falam? Que a gente é o quê?
Homofóbico? Homofóbico. Não é questão que você é homofóbico. É questão que eu sou selado pelo Espírito Santo. Então isso não pode me mudar. Eu não vou aceitar. Não para mim. Porque eu tenho a mente de Cristo. Eu tenho o Espírito Santo. Então é isso que eles fazem. É dessa forma. Esse dia eu estava conversando lá, fiz um comentário lá, deparei com umas feministas lá, as mulheradas feministas. Começaram a detonar. É porque nós queremos igualdade para o homem, e que não sei o que e tal. Aí eu cheguei e falei, mas do que vocês estão falando? Tem mulher que dirige ônibus, tem mulher que dirige caminhão, tem mulher que dirige moto, tem mulheres que é líderes de fábrica. Daí outro chegou e falou, não, porque não é bem assim as coisas. Eu falei, então tá. Aí, como para mim não sou bobo, então eu vou ver com quem que eu estou conversando. Fui lá no privê, lá no coisa. Aí eu vi técnica de enfermagem. Falei, então tá, voltei lá. Tá bom, você quer igualdade então? Então vamos reduzir o teu salário. Aí esperei. Mas por quê? Falei, é claro. Então vamos reduzir o teu salário, porque você como técnica de enfermagem deve ganhar um salário mais ou menos. Então vamos pegar o homem que trabalha com você no hospital, aquele que fica lá no banheiro, lavando, limpando a tua sujeirinha, a tua zanhaca. Pega aquele homem lá, que fica lá carpindo lá, cortando um matinho dali, aparando as gramas aí do teu hospital. Pega o salário dele, o teu, vamos ver se vai. Se você ganhar mais do que ele, você reduz o teu. Ficou quieto, sumiu. Ah, não, não, porque as coisas não é bem assim, então tá bom então. Aí eu fui lá de novo, vi lá a feminista com as unhas tudo bonitinha, tudo pintadinha. Então tá bom. Aí fui lá de novo. Falei assim, então tá. Se quer igualdade, então faz o seguinte, muda de emprego, trabalha numa loja de construção material. Quando o homem chegar e falar, eu quero um saco de cimento, vai lá e você pega um saco de cimento, 50 quilos, carrega nas costas e leva até o cliente. Você não quer igualdade? Eu duvido que você vai estar com essas tuas unhas bonitinhas, pintadinhas como está lá nas tuas fotos. Sumiu. Sabe qual que é a conclusão disso daí? Que 99% desses tipos de mulher feministas, apenas 3% conseguem explicar o que é. As demais nem sabem o que está acontecendo. E sabe o que é isso? Estão implantando uma marca aqui dentro. Uma marca. E outra coisa, pastor, elas querem ser totalmente independentes, certo? Mas independente do homem, mas não precisa do embrião masculino para gerar filhos? Exatamente. E foi que até comentei. E a maioria, se juntar 10, as 10 são contra, são a favor do aborto. São tudo abortistas. E aí? Como é que fica? É que nem aquela imagem lá que eu pedi, que eu joguei no Face. Pode ver. O transexual vai correr com uma mulher. É óbvio que ele vai ganhar. Sabe o que é? É a marca da besta, que já está entrando no esporte. Já está acontecendo. É a marca da besta. Então a gente tem que ter um Espírito Santo. Amém, amado? Eu vou mostrar aqui para vocês o negócio. Vou mostrar. Agora eu vou mostrar aqui. Quer ver? Olha só. Sei que ele está me assistindo. Eu vou mostrar. Vou fazer essa demonstração aqui. Uma pessoa cheia do Espírito Santo. Olha só. Uma pessoa cheia do Espírito Santo. Quer ver? Isso aqui é você. Dá para ver certinho aqui? Estão vendo certinho? Isso aqui é você. Ó, você. Está vazio. Não tem nada. Mas é você convertido, tá? Não vou falar que não é o ímpio, não. É você convertido. Olha aqui você convertido. Você entregou a vida para Jesus. Você crê na palavra de Deus. Aí vem Jesus. Aqui, ó. Cheio de água, ó. Vem Jesus. Aí você lê a Bíblia.
Você vem na igreja, ó, e você vai tendo luta, porque as lutas continuam. Ou você acha que você vindo para a igreja vai parar as lutas? Não vai. As lutas continuam. Os demônios vêm, perseguição, calúnia, e vai acontecendo. Aí você está buscando a presença de Deus, aí você vem na igreja, você lê a Bíblia, você jejua, você vai orando, você vai adorando, e você vai se enchendo de Jesus. Se encheu do Espírito Santo. Olha como que é você cheio. Cheio da presença de Deus. Uma pessoa aqui, ó, cheia, mas chora, geme, passa por lutas, fala mal dela, faz fofoca dela, tenta derrubar ela, mas ela está buscando a presença de Deus. Tudo aqui, ó, palavra, crê no Evangelho, crê na palavra, está gerando frutos, tudo isso daqui. Só que Satanás não para, e ele começa, e ele vem atacando, ó o diabo aqui, ó, e ele vem atacando, ó o que vai acontecendo aqui, ó. Aí vem o diabo e começa a atacar, e o diabo ataca essa pessoa. Tá vendo aqui pegando fogo? Esse aqui é o diabo. Olha lá, tá destruindo, tentando destruir a vida do crente. E ele tá lá, tá perseguindo, tá caluniando, tá fazendo fofoca, tá tentando derrubar. E o crente tá gemendo, tá lá, tá gemendo, orando e gemendo. E tá pegando fogo ainda, olha só. Ó, isso daqui tudo os dardos inflamáveis de Satanás contra uma pessoa que tem o Espírito Santo. E olha o que está acontecendo. E ela está resistindo. Porque a Bíblia fala: resistir o diabo, que ele vai fugir de vós. E a pessoa resistiu o diabo. E agora? Aconteceu alguma coisa? Se esse copo tivesse vazio, tinha ou não tinha subido o copo? Porque a pessoa está vazia. E aqui a pessoa está cheia do poder de Deus, cheia do Espírito Santo. Olha só a diferença. Aí Satanás veio com tudo, perseguiu, caluniou, usou pessoas, fez de tudo para derrubar o crente. Mas quando ele busca na palavra de Deus, quando ele vem para a igreja, quando ele faz as correntes, ele vem para a igreja, faz as correntes, lê a Bíblia, jejua, ora, mantenha a sua fidelidade com Deus, mantenha a sua comunhão com Deus, ele fica desse jeito. Aqui jogaram bois, fizeram feitiçaria, macumba, veio com tudo. Atinge a gente. É que nem um colete de prova bala. É atingido, mas você não morre. Machuca, fere, mas você não é atingido, você não morre. Acontece isso daqui, ó. Porque a pessoa estava o quê? Cheia do Espírito Santo. E sem isso daqui, já era. Se não fosse esta água, que é a água viva, que representa Jesus, se não fosse por isso daqui, seria essa pessoa, o ímpio, totalmente vazio. E você sabe que eu não preciso nem fazer. Se eu meter fogo agora, esse copo some. Some. E tem muito crente assim, ó. Está assim, ó, vazio. Vazio. Perdeu o prazer. Perdeu o prazer da palavra. Perdeu o prazer da comunhão com Cristo. Tem gente que já está faltando até a Santa Ceia. Crente não falta a Santa Ceia. Cristão de verdade não falta a Santa Ceia. Ele só falta mesmo se estiver trabalhando no dia ou se realmente estiver doente, que não tem como nem se deslocar de sua casa. Agora, crente não toca a Santa Ceia por uma festinha de aniversário. Crente não toca a Santa Ceia por nada deste mundo. Ele pega e vem, porque ele sabe que é a mesa do Senhor. Irmãos, uma das segundas coisas que eu falo importante da igreja é a Santa Ceia. Primeiro o Espírito Santo, depois a Santa Ceia. Quando uma pessoa começa a faltar muito a Santa Ceia por relaxo, já pela Santa Ceia eu já vejo, está mal, muito mal.
Ah, pastor, mas eu não venho participar da Santa Ceia porque eu estou em pecado. Mas a Santa Ceia não é feita só num único dia, só para aqueles que quer passear que vai ter que vir. A igreja está aberta para todo mundo. Se fosse assim, então eu mesmo escolheria quem é fiel, quem não é fiel, e fazer a Santa Ceia separada. Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Se coloquem de pé em nome do Senhor Jesus. Feche os seus olhos, põe a mão no seu coração. Vamos falar com Deus em nome do Senhor Jesus. Meu Pai, eu peço para que o Espírito Santo, meu Deus, venha falar no coração de cada uma dessas pessoas. Queremos, meu Deus, de fato e de verdade, fazer somente a Tua vontade. Ó Espírito Santo, nos renova, meu Pai, nesta manhã. Nos enche, nos capacita com Teu Espírito Santo. E transforma, meu Pai, o nosso viver. Amamos a Ti, Senhor. Mais do que tudo neste mundo, nós Te amamos. E queremos, meu Pai, ter um encontro com o Senhor. Amamos a Ti, Jesus. Te adoramos de fato e de verdade. Fala com Deus aí, meu amigo, minha amiga. Você que está me assistindo, fala com Deus aí também. Você precisa ter um encontro com o Senhor Jesus. Aceita o Senhor Jesus como o único e Salvador exclusivo da sua vida. Senhor Jesus, bem que na verdade, meu Pai, precisamos fazer muito mais além do que o Senhor falou. Tenha misericórdia e compaixão de cada um de nós, porque somos pessoas falhas, meu Pai. Temos defeitos. Porque Satanás, meu Pai, ele tem conseguido, infelizmente, de segurar muitos crentes. O que tem de crente, meu Pai, que deixaram de vir na igreja hoje, porque simplesmente eles perderam para o espírito do mal. Ele conseguiu segurar. Se ele consegue segurar esses que se dizem crentes, se ele consegue segurar essas pessoas de não virem na igreja, é porque na verdade falta perseverança, falta verdade, falta sinceridade, falta palavra, falta comunhão, falta um encontro real e verdadeiro. É isso que falta, Senhor. Meu Pai, queremos a Tua presença notória em nossas vidas. É que nós te pedimos, meu Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aquele que crê, diga amém. Graças a Deus. Palmas para Jesus. Amém? Você que está me assistindo, quero fazer um convite para você para terça-feira, aqui na rua Maria Brunato Cantador, número 706, às 9 da manhã e às 7:30 da noite, que a gente tem um culto de adoração, tá? Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém.